Então, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto ou uma prisão, né, bem interessante, onde muitas pessoas têm habitado nesse lugar e elas têm sido paralisadas. Você já se sentiu paralisado, sabe? Sem condições de fazer nada? Às vezes nem não apenas não se mover, mas às vezes até não conseguir acreditar, sabe, de que aquela palavra, aquela promessa, ela vai se cumprir na sua vida, porque você se sente tão travado, tão acuado, que você se sente numa prisão. Fala, pastor, eu estou como alguém, sabe, preso em uma cadeira de rodas ou em um leito de enfermidade, onde eu não consigo me levantar, onde eu não consigo me mover, e é assim que eu estou me sentindo, paralisado. Por isso que o tema nosso hoje é fecha a boca da acusação. Feche a boca da acusação. Nós vamos falar sobre isso. Por quê? Porque há uma batalha na nossa mente e pela nossa mente. É uma batalha que nós travamos contra as vozes que falam na nossa mente, no nosso coração, que tentam nos trazer dúvidas, medo, pânico, mentiras e todo tipo de coisas negativas, ruins, que finalizam por nos paralisar. Nos paralisar. Eu não sei se você já encontrou no livro de Apocalipse que uma das funções e que até dá nome ao nosso inimigo é que ele é o acusador, ou seja, é aquele que vive martelando na nossa mente que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente errou, que nós fracassamos, que não vai dar certo, que é impossível, que é difícil, que Deus não nos perdoou. Eu não sei se você já sentiu em alguns momentos tão acuado por essas vozes de acusação que você se sentiu paralisado, tipo assim, sou velho demais, o meu erro foi grande demais, e é por isso que Deus não está me abençoando, é por isso que eu estou pagando, né, esse preço, esse sacrifício. São essas vozes que martelam na nossa mente de tal forma que fazem com que a gente se sinta acuado. E eu sempre digo que aquilo que ganha a nossa atenção, ganha o nosso coração. Como eu disse, a batalha é aqui, né? Esses sussurros são na mente, sabe? Essas sugestões é do acusador para nos fazer parar, para nos paralisar. Agora, por um outro lado, existe uma outra voz que talvez não é tão violenta, tão agressiva como essa voz da acusação, mas é uma voz poderosa. O Salmos de número 29, verso 4, diz que a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Ou seja, essa voz, ela, como eu disse, ela não vem às vezes com tanta violência para nos chamar a atenção, mas ela às vezes é como uma suave brisa assim no nosso ouvido, sabe? Que diz exatamente o contrário do acusador. E essa voz tem como fonte a palavra de Deus, tem como fonte as pregações, tem como fonte o próprio Deus, que está sempre nos dizendo, olha, eu te amo, eu tenho grandes coisas para realizar na sua vida e através da sua vida. Só que, por um outro lado, essa outra voz está sempre querendo nos prender no remorso, sabe, assim, de coisas que nós fizemos e que, por causa disso,
dessas coisas que fizemos ou deixamos de fazer, Deus não vai nos ajudar, não vai nos curar, não vai salvar, não vai libertar. Então, a gente precisa sempre atentar para a voz de Deus que sempre nos lembra, sabe? E nos afirma quem somos e o que podemos nele. E a Bíblia, ou essa voz, diz o seguinte, Romanos 8, verso 1, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, há em você algo que Deus deu, que é a habilidade para escolher em qual diálogo acreditar e responder. Se é naquilo que o acusador propõe na sua mente, ou se é naquilo que Deus tem proposto para você. E a gente precisa aprender a trocar as mentiras do diabo pelas verdades de Deus. Eu quero falar sobre 3 verdades que precisam preencher de uma maneira tal a nossa mente para que aquilo que Deus diz, quem nós somos nele, possa se tornar uma verdade de quem nós podemos ser também para ele e através dele e assim vivermos. Uma vida não paralisada, uma vida não travada, não importa a sua história de vida até hoje, importa, de repente, você começar a ouvir e escolher, acreditar e desfrutar daquilo que a voz de Deus está sussurrando na sua mente, querendo ganhar o seu coração. Porque os problemas, as lutas, os pecados, as dificuldades, muitas vezes vai ensurdecendo esse lado, essa voz de Deus. E aí a gente começa a dar ouvido à voz da acusação, à voz do inimigo da nossa alma. E aí travamos, nos paralisamos. Mas 3 verdades que precisa estar martelando nos nossos ouvidos espirituais, em primeiro lugar, são essas. Primeiro, nenhum pecado é maior do que a cruz. Nenhum pecado é maior do que a cruz. Aquilo que você fez não se compara àquilo que o Senhor fez por você na cruz do Calvário. Ou seja, não pense que você fez algo tão grave, tão violento, tão absurdo, que é maior do que o sacrifício de Jesus, ou a capacidade, ou a abrangência do perdão que Jesus deu para você através da cruz. Então, nenhum pecado, isso é algo absoluto. E a prova para embasar essa verdade se encontra exatamente nesse texto, Colossenses capítulo 2, verso 13 e verso 14. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a escrita da dívida que consistia em ordenança que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Ou seja, o pecado é algo extremamente grave. Esse versículo mostra que por causa do pecado nós estávamos mortos, porque o pecado nos afastava de Deus, prejudicando a nossa vida e daqueles que nós amamos. Por isso que certamente a gente não pode ficar brincando com o pecado, mas a grande verdade é que Cristo nos libertou, Ele perdoou todas as nossas transgressões, Ele removeu os nossos pecados na cruz. Então o que Ele fez na cruz é maior do que o que você fez, que é o pecado. Então, o seu pecado, por maior que ele seja, não é maior do que o poder da cruz. Essa verdade, ela precisa estar, sabe, estampada no nosso coração, porque todos nós, muitas vezes erramos, sabe? Aquilo que queríamos fazer, muitas vezes não fazemos. Aquilo que nós não deveríamos fazer, às vezes acabamos por fazer. E aí, quando isso se consuma, que é o pecado,
aquela voz da acusação de Isaías. Não falei? Eu não disse? Por causa disso, você não vai poder desfrutar daquilo que Deus tem para você. Mas não importa o que você fez, importa o que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário. A segunda verdade que precisa estar martelando nos nossos ouvidos com relação a Deus e as coisas de Deus é que os seus erros não definem quem você é. O diabo nos dá rótulos, mas Deus nos dá identidade. Os rótulos que o diabo nos dá são os erros que a gente comete, são os fracassos que a gente experimenta, são as decepções que a gente tem com os outros e muitas vezes com a gente mesmo. Então, muitas vezes a gente dá ouvido a esses rótulos, sabe? Perdendo de vista quem o Senhor nos tornou. Quando? Quando eu e você convidamos Ele para ser o nosso Senhor e Salvador, é o que diz a Bíblia. João capítulo 11, o verso de número 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Então, o que nós fazemos não nos define, porque a nossa identidade está baseada naquilo que Ele fez por nós. Quando a gente crê em quem Ele é e no que Ele fez por nós, nós nos tornamos filhos de Deus e recebemos a nossa verdadeira identidade. Só que vem o inimigo da nossa alma por causa dos nossos erros, muitas vezes por causa do nosso pecado, por causa do nosso passado, e ele lança algumas sugestões. Olha, você é um burro, né? Você não entende, você não consegue, você já tentou diversas vezes. Você já viu quantas vezes você repetiu nessa prova no Enem, nessa prova, sabe, na faculdade? Você é um fracasso, você é um derrotado, você é incompetente, você é velho demais, você é pecador demais. Então, muitas vezes, Satanás, ele conecta os nossos erros à nossa identidade. E o pior, muitos de nós acreditamos nisso. Só que nós não somos o nosso fracasso, nós não somos o nosso passado, nós somos aquilo que o Senhor nos tornou nele por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então você não pode continuar acreditando, sabe, naquilo que o inimigo vive buzinando, né? Não é sussurrando, né? Buzinando na sua orelha. Então sempre quando o inimigo lembrar, sabe, fazer você lembrar do seu pecado, lembre-se do que Jesus fez por você, do perdão. Porque uma coisa que é muito interessante, que o inimigo vai estar sempre nos lançando, né, na nossa mente o nosso pecado e o nosso passado. E a gente precisa resgatar também na mesma mente o sacrifício de Jesus por nós e o perdão que Ele dá a nós e a todo aquele que o busca. A terceira verdade que precisa estar enchendo a sua mente e o seu coração é que para calar, para fechar a porta para o inimigo, você precisa ouvir o conselheiro. Existe um conselheiro. Esse conselheiro nada mais é do que o próprio Espírito Santo. Veja o que Jesus diz em João capítulo 14, verso 25, verso 26. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o conselheiro, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. O conselheiro é o Espírito Santo. O inimigo está sempre querendo nos lembrar
do que Deus quer que a gente se esqueça. Observe isso. O inimigo sempre está querendo nos lembrar do que Deus quer que a gente esqueça. Por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo. Mas o inimigo está sempre querendo lançar. Não, você já fez isso, você é aquilo. Então, essa é uma das vozes que o inimigo, que o acusador usa, querendo nos lembrar daquilo que Deus quer que a gente se esqueça. E, por um outro lado, ele quer fazer nos esquecer daquilo que Deus quer nos lembrar, de que somos filhos amados, de que nós não somos uma vergonha, que nós somos a justiça de Deus, que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então existe uma grande diferença entre a voz do acusador, que traz condenação, e a voz do Espírito Santo, que traz convicção. Convicção. Ou seja, o inimigo está sempre usando de palavras, de acusações, para nos fazer parar. Talvez você tenha dado ouvidos a essas vozes. Você não vai conseguir, você é um doente, essa situação é irreversível, é impossível, não dá, isso não é para você, Deus não te ama, ninguém te ama, o pastor não te ama, ninguém te ama. E muitas vezes você acredita nessas mentiras, mas eu vim aqui dizer para você que há uma voz que está sempre sussurrando, querendo ganhar sua atenção para que o seu coração seja totalmente dele. E essa voz, ela não traz acusação, ela não traz condenação, mas ela traz convicção de quem você é e de quem o Senhor te tornou nele. Por isso que é muito importante você ter respostas claras, através de atitude, em qual voz você tem ouvido ou dado atenção. A voz que te traz convicção ou a voz que te traz condenação. Eu quero orar por você, mas é muito importante você começar a dar ouvidos, não a voz do acusador. O acusador acusa, mas a voz do Espírito Santo, a voz do Senhor. Se nós, por um lado, no livro de Apocalipse diz que nós temos um acusador, por um outro lado, no livro ou na carta de 1 João, diz que nós temos um advogado que está assentado à destra do Pai. O advogado é aquele defensor, aquele que defende, apresenta recursos diante do grande juiz para ganhar a nossa causa. E é fato que a nossa causa já foi ganha há 2000 anos atrás, quando Jesus venceu, fez calar a voz do acusador. Então é nessa voz que eu quero que você acredite. Há muitas pessoas que estão crendo no poder da oração, que estão crendo, sabe, no poder da sociedade. Você precisa crer no poder da cura, crer no poder da cruz. E a cruz, a Bíblia diz que é loucura para os sábios, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Então você precisa aprender a ouvir essa voz e deixar essa voz, que é a voz do conselheiro, do Espírito Santo, nortear, balizar, sabe, a sua vida e a sua conduta. Eu tenho certeza que a partir de então a sua vida não mais ficará paralisada, aprisionada dentro dessa prisão da acusação, mas você vai fluir em Deus, vai desfrutar de Deus, vai ser um chafariz de Deus, vai ser um canal de bênção de Deus para a sua família e para aqueles que estão ao seu redor. Eu quero orar por você. Tem pessoas aqui pedindo oração e nós cremos, viu, Dona Maria da Luz, que Deus é poderoso não apenas para curar o seu tumor no seu pé, mas também para, sabe, salvar, libertar,
fazer com que você viva como filha de Deus aqui na terra. Foi Jesus que trouxe isso, vida abundante. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nosso coração é grato a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz quem você é e ela afirma quem nós somos por meio daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. E por meio de Ti, nós já somos mais que vencedores. E por meio de Ti e do Seu sangue, nós temos acesso ao trono de Deus. E por meio de Ti, Senhor, nós temos acesso, por consequência, aos céus, onde podemos trazer as realidades dos céus para mudar as realidades aqui na terra. Então, Senhor, que a realidade da cura que há nos céus possa mudar a realidade da enfermidade daqueles que estão padecendo aqui na terra sob o jugo da doença. Que a realidade dos céus, da provisão, sabe, da multiplicação, possa provisionar, Senhor, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão padecendo a escassez, a miséria e a necessidade. Então, Senhor, que a realidade dos céus venha impactar, inundar os corações de cada um desses internautas, para que eles possam, ouvindo a sua voz, obedecendo a sua voz e desfrutando daquilo que a sua voz nos acessa, nós possamos viver uma vida diferente, fluida, alegre, feliz, contagiante, onde pessoas vão olhar para nós e vão querer descobrir qual é o mistério, qual é o segredo da alegria, da felicidade, da realização, da paz que excede a todo entendimento. Ah, Deus, vem, Senhor, continuar a sussurrar nos nossos ouvidos. Queremos que o nosso coração, Senhor, seja canalizado, atento, Senhor, para a sua voz, para que ela possa inundar os nossos corações e, por consequência, mudar a nossa vida, livrando, Senhor, de toda paralisia e fazendo com que aquilo que o Senhor tem reservado para nós seja estabelecido. Então venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui nas nossas vidas, assim como ela é nos céus. Pai, é no nome de Jesus que eu oro e é no nome de Jesus que eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém.